Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos Weekly Thoughts e hoje tenho o prazer de voltar a ter comigo o Tim Vieira, ele é CEO da Special Edition África e da Brave Generation na Europa e embaixador da Empower Brands Community, muito dedicado ao empreendedorismo, sempre com uma palavra de inspiração para que ninguém deixe de acreditar na sua capacidade de empreender. Olá, Tim, que bom que é voltar a estar à conversa contigo nestes pensamentos semanais. Olá, Maria, meu prazer. Muito obrigado pelo convite. Okay. E escolhemos como tema deste comentário, na realidade, a sugestão de cultura que eu calculo, Tim, que tu terias para hoje, que é o novo filme português, Sombra, que vai, obviamente, invadir os cinemas em Portugal. E eu peço que o comentário se centre exatamente nesta indústria do cinema. O que é hoje fazer cinema em Portugal? Como é que alguém como tu, Tim, está a investir nesta arte, e como é que tu vês do lado de produtor a evolução do cinema? Queria que o teu comentário se focasse, no fundo, na nossa sugestão de cultura. Ok, então é um tema difícil, porque é um tema que a gente sabemos cá em Portugal, às vezes até falar na bazuca e em tanta coisa que vem por aí para investimentos, eu acho que a cultura fica assim sempre um bocadinho perdida e não tem os fundos que merece, ok? A gente temos muito talento, e não só talentos em atores, mas talentos em pessoas de produzir os filmes, de pessoas que fazem make-up, que fazem cameraman, o som, tudo isso. A gente temos muito, ainda para mais também na arte, em muita coisa a ver com a cultura. E para mim sempre é uma daquelas coisas que eu estou sempre a ser pedido: olha, Tim, tem aqui um projeto, tem aqui um filme, preciso de fundos para fazer acontecer, e vê-se a dificuldade que há na cultura em Portugal, ok? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, sabemos a importância da cultura numa sociedade, sabemos a importância que a gente precisamos de ter nos dias de hoje. A cultura é criatividade, é problem solving, é trabalhar em equipa, é fazer a gente acreditar, pensar, abrir caixas, fazer a gente pensar em grande e obviamente até levar um bocadinho de Portugal para o resto do mundo, numa maneira que não é só o pastel de nata ou a nossa garrafa de vinho ou o nosso sol, mas muito mais que isso, é aquele feeling que entra no coração e planta lá uma semente que está sempre a crescer e que leva Portugal mesmo a ser Portugal, ok? E a gente lembramos disso, porque vemos os nossos grandes escritores e tudo que nunca mais foram esquecidos e que ainda são uma parte de Portugal, ok? E a gente temos um bocadinho o dever de encontrar e ajudar a cultura a ter mais disso para o futuro. Como alguém que está no empreendedorismo, eu acredito que sim, a gente precisamos ter mesmo muita força e ajudar esse lado da cultura, porque às vezes as empresas, a gente a olhar só para os nossos acionistas e isso, se calhar, olhamos muito para o lado do qual é o retorno, mas a cultura também é um retorno, um retorno que a gente não vê em números, mas que vemos na felicidade das pessoas, no que a gente estamos a transmitir e tudo isso. E é um bocadinho assim que eu entrei, que o primeiro projeto que entraram foi o Bruno e a Joana, o Bruno Gascon e a Joana Domingues, que entraram, e a gente fizemos o nosso primeiro filme e eu vi as dificuldades todas que há em fazer um filme em Portugal. E esse foi o filme Carga, e foi um filme que a gente conseguimos depois distribuir para mais que 20 países. Também foi premiado, conseguiu até com a nossa atriz, depois foi fazer um dos séries do Netflix, a nossa atriz principal. Tudo isso, e a gente percebemos que é muito importante fazer cultura, por causa como faz a gente sentir e as oportunidades que dá a quem está envolvido, ok? Mas a dificuldade é super difícil. Eu posso ser... Mas há frutos, não é, Tim? O que tu me estás a dizer é, com o Carga, por exemplo, que foi o teu primeiro filme, acabaste por apostar, não é, no argumento, acabaste por apostar naquela equipa que te pediu ajuda, no fundo vieram-te pedir ajuda a ti, não é? Tu acabas por entrar um bocadinho com estes pedidos de investimento. É. Não, os frutos, se a gente olha em termos de dinheiro, em retorno em dinheiro, os frutos são mínimo, né? São mesmo frutinhas vermelhas, pequeninas, né? Mas em termos de frutas do que a gente conseguiu atingir
e o que as pessoas que tiveram no filme e tudo isso que conseguiram fazer, muitas frutas mesmo, ok? E é por isso que estamos agora a fazer o Sombra, né? Porque é o mesmo diretor, é o Bruno Gascon, outra vez, a Joana Domingues, a produtora, obviamente outra vez com vários atores que também tiveram, se calhar no primeiro, aquelas equipas todas que a gente conseguimos fazer. Isso não era com os parceiros que a gente tinha. E aí estou a falar em empresas de seguro que ajudam com seguro, empresas de estações de serviço que dão e ajudam com a gasolina. Há muitas coisas que aqui em Portugal a gente consegue com aquela coisa que a gente sabemos sempre do desenrasca, mas que é super, até fica cansativo muitas vezes. Eu imagino que as pessoas criativas têm que passar só para conseguirem fazer coisas acontecer. Né? E eu não estou só a falar de filmes, estou a falar de muitas outras maneiras e coisas e projetos que eles têm de cultura, que é super difícil. A gente passamos a Covid e vimos que a gente estávamos a fazer pedidos de ajuda para artistas, para pessoas que estavam a fazer make-up, para pessoas que trabalhavam nas luzes, muitos a recibos verdes, ok? E pagaram muito quando ganhavam ao Estado e depois foi difícil receberem alguma coisa de volta. E a gente quase vê a cultura como os últimos, não é? Quando muitas vezes a cultura é os que estão à frente a puxar e a melhorar Portugal, as pessoas que são portuguesas e isso tudo, e eu acho que isso é uma maneira errada de ver a cultura. Okay? E é por isso que agora haver empresas grandes a entrarem na cultura, eu acho que havia de haver mais incentivos. Podem dizer que já há, mas havia de haver incentivos mais diretos, mais rápidos e com menos escolha de quem recebe e quem não recebe. Okay? Porque a gente temos a ICA, onde recebe às vezes pessoas que já têm, se calhar, alguma história, algum currículo, mas a gente também tem que começar a apostar na cultura dos mais jovens e a gente agora, quando fala em cultura, há vídeos que podem ser feitos que vão para TikToks e tudo mudou, né? A gente conseguimos fazer documentaries rápidas que conseguem ser postos logo numa plataforma, ok? Eu acho que aí é que é importante. Também falou nos Netflixes e na Prime e isso tudo, numa maneira até são eles que estão a fazer muito mais até, se calhar, pela cultura portuguesa, porque conseguiram abrir uma plataforma, muitas vezes, que se calhar não estava disponível. Agora, a única maneira é como é que a gente chegamos a elas e temos uma maneira mais fácil também de chegar a elas, porque eu acredito que sim, eles estão à procura de conteúdo, a gente temos conteúdo e muitas vezes até eles conseguem retribuir e dar valor de volta por conteúdo que eles compram, okay? Ou que apostam atrás. Só precisamos é ter essas portas abertas e aí, através ministras de cultura, pessoas envolvidas na cultura, pessoas com network, abrirem essas portas. Porque, sim, Portugal é pequeno, mas em língua é enorme, é gigante, é uma das top 6, né, em línguas faladas no mundo. E não faz mal qual é o accent que a gente usa, temos que julgar com isso. Né? É interessante, Tim, deixa-me só dizer que de facto a relação que as marcas conseguiram encontrar, por exemplo, num território como a música, não é a mesma relação que as marcas conseguem encontrar num território como o cinema, não é? E em particular estamos a falar do cinema, não é? E havendo agora esta nova aposta do streaming, estas plataformas, não é? E as marcas que estão tão sedentas de estar nos vários touchpoints com o consumidor e sabendo que os nossos consumidores jovens são completamente rendidos a consumir conteúdos nestas plataformas e que há muitos filmes de países completamente diferentes. Eu vejo filmes turcos, eu vejo filmes russos, eu vejo filmes dinamarqueses. Quando vamos ao Netflix, nós temos um mundo, não é? Temos a cinematografia do mundo quase inteira lá, porque eles apostam localmente. Não será também uma oportunidade? Ou seja, as marcas que andam à procura de estar com os consumidores, que querem conteúdos de entretenimento, que querem marcar de alguma maneira pontos, não é? Porquê é que o cinema é este parente pobre? Porquê? Eu acho porque a gente estava muito confortáveis, né? A gente tínhamos um cinema que a gente já sabia como funcionava, faz um filme, tenta ir ter algum dinheiro aí, que é um bocadinho do nós,
não é? Não há muito mais maneiras de ter financiamento para um cinema e depois, olha, fazemos a estreia, pomos no cinema, depois vai para uma televisão, a televisão também dá um bocado por isso, mas era tudo muito coisa. E o mercado já não pode estar tão confortável, andou muito mais rápido para a frente, ok? Eu agora, a falar com uma criança pequena, eu estava a experimentar, explicar quem era o George Clooney, que comprou uma propriedade cá e tudo isso, e a criança não sabia quem era. E depois, quando eu a mostrei, a criança disse, o homem do café. Está a perceber o que eu estou a dizer? E há muitos novos atores em Instagram, em tudo, que são os atores que essas crianças estão a ver em Facebook e tudo isso. E aqui em Portugal, a gente vamos ter que pensar numa maneira um bocadinho diferente. Como é que as entidades que estão lá para ajudar, vamos lá falar, o cinema, a cultura, vai se ajustar a isso e sair do conforto de dizer, ok, tudo devagarinho e vamos e manda os pedidos e vamos abrir uma concorrência. Como é que a gente vamos ser mais rápidos que os outros? Porque é isso que é bom ser pequenino. Ser pequenino é que a gente pode mudar as maneiras de trabalhar e sermos mais competitivos. E eu acho que Portugal tem que ser mais competitivo na cultura. Temos que pensar maior, temos que encontrar qual é a próxima coisa que pode ir viral, que pode dar sucesso, porque sucesso cria sucesso. A gente com uma boa história ou com alguma coisa que tem sucesso lá para fora, muda e ajuda o resto da indústria. A gente vê isso com o Cristiano Ronaldo, o Figo antes dele, Rui Costas, tudo isso. A gente já temos uma história grande no futebol, que agora em dia, quando a gente fala de futebol, as nossas academias ou os nossos jovens, qualquer lugar no mundo, ninguém pensa que a gente só tem 10 milhões de pessoas, pensam que a gente é uma força global no futebol, ok? E é isso que a gente tem que começar a ver com a nossa cultura. Como é que a gente vamos encontrar essas vantagens e trabalhar para essas vantagens mais rápido que os outros, com mais criatividade que isso, porque os talentos e tudo estão lá. O que acontece às vezes é que as pessoas ficam cansadas do mesmo, cansadas de pensar que tem de ser tudo assim. É muito prático, é muito complexo. Exatamente, até eu não quero voltar a falar em burocracias e coisas assim, mas no fim temos muito disso. A gente tem que encontrar maneiras de deixar os mais criativos chegarem à frente. Se a gente conseguir fazer isso, a nossa cultura pode espalhar-se muito mais. Podemos ter muito mais casos de sucesso. Vai criar ainda mais casos de sucesso. E vamos ter pessoas mais felizes em cidadãos portugueses, ok? Porque a cultura dá mesmo para fazer isso, tudo o que a gente está aqui a fazer. Vamos ter, sem dúvida, proud, né? Vamos ter mais orgulho de sermos portugueses e estarmos aqui e vamos ainda ser mais criativos porque acreditamos que isso faz uma diferença. E com o talento que a gente até está a ter, e não estou só a falar, até de estrangeiros a virem para cá viver, até a gente temos aquela coisa em Portugal que a gente conseguimos ser um lugar onde as culturas todas se misturam, ok? A gente estamos abertos a religiões diferentes, estamos abertos a cores diferentes, estamos abertos a pessoas diferentes. E essa é a cultura que a gente tem que mostrar lá para fora, ok? E ao mesmo tempo somos pessoas com muito valor, com muita éticas, com muitas coisas boas que também são histórias que as pessoas querem agora em dia. Eu acho que a gente sair do conforto, e de todos os diretores que estão envolvidos na cultura, todos os dirigentes que estão à frente da cultura, se conseguirem ter mais coragem, serem mais brave, okay, no fim, e darem esse salto e começarem a abrir essas portas, eu não tenho dúvidas que a gente conseguimos jogar num campeonato muito mais pesado do que o que somos. Okay? E vamos começar a ter mais oportunidades a ter, se calhar, filmes a ter, chegarem a Oscars. E isso não é chegarem a Oscars, é chegarem a 1 milhão de views, e a 2 milhões de views, e a 5 milhões de views. Trabalhar em maneiras espertas com as pessoas que são os nossos embaixadores lá para fora já. Como é que a gente pode usar essas pessoas para levarem e mostrarem a nossa cultura lá para fora? Há muito para fazer, não é? Mas isto é passo a passo que temos que fazer. Mas tem que haver um plano, não é? Como tudo. Fica aí essa nossa reflexão neste comentário da semana. Tinha a propósito do filme Sombra, que de resto é a sugestão que nós vamos dar aos nossos seguidores, não é? Para irem ao cinema, para aproveitarem. Em outubro já está fora o filme Sombra, que é uma história também muito forte e sobre o Rui Pedro, que desapareceu
e a força de uma mãe e como é que uma mãe consegue ultrapassar isto tudo e continuar com a vida. Numa das coisas, obviamente, mais difíceis, temos grandes atores no filme, foi muito bem filmado, e quando a gente olha o que a gente consegue neste país fazer com os budgets que temos, é espetacular. Fico com muito, muito orgulho sempre. É um verdadeiro espetáculo, não é? Trabalhar com tão pouco budget e conseguir fazer arte. Tim, eu só queria dizer aqui uma coisa, eu não sei se tu já viste, mas eu, como tenho uma criança de 12 anos, fui ver o Esquadrão Suicida. E a propósito do que tu dizias, da importância da cultura, do cinema também, nesta cultura, neste espalhar do talento português, da criatividade, da força criativa dos portugueses. E foi tão interessante, porque no Esquadrão Suicida, como tu sabes, temos uma atriz portuguesa lá, que é a Daniela Melchior, que está a ter imenso sucesso nos Estados Unidos. E eu senti um orgulho imenso, imenso, porque a meio do filme perguntam-lhe de onde é que ela vem, ela é a Red Catcher, perguntam-lhe de onde é que ela vem e ela diz que vem de Portugal. E eu estou sentada na sala, sabes, e de repente vejo naquele grande ecrã a Daniela a dizer eu vim de Portugal e a contar a história, não é? Portanto, diz assim, caramba, isto é um filme que vai correr o mundo inteiro. Não é? Exato. Eu ainda lembro de ver na Mystic Pizza com a Julia Roberts, quando ela disse que era, como é que se chama, portuguesa. It was amazing, né? Então é isso que a cultura consegue passar para a frente e fazer acontecer. Eu acho que precisamos mais histórias dessas, mais vezes a falar nisso, e eu acho que isso é que é espetacular. Muito bem. Tim, muito obrigada por esta reflexão, por nos ajudar também a pensar a cultura como um grande investimento para o país, para a criatividade, para o talento, para mostrar a inovação, não é? Porque a cultura mostra que o país também é inovador e que consegue, de alguma maneira, também deixar aqui um apelo para que se repense o sistema, não é? O sistema de apoio ao cinema, aos novos cineastas, aos novos talentos que estão muitas vezes, se calhar, escondidos porque não têm capacidade ou força ou a resiliência para conseguir o tal financiamento, conseguir a tal ajuda para colocar a sua história no ecrã, seja ele no cinema ou seja ele numa plataforma como a Netflix, nestas novas plataformas que agregam tantos seguidores, tantos amantes de cinema e de documentários. Good. Obrigado outra vez. Até a próxima. Obrigada, um beijinho e até breve. Tchau, E nós, já sabe, contamos sempre consigo aqui nos nossos pensamentos da semana. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar a par, não só dos Weekly Talks, mas também de todas as nossas estreias. Fique bem no Empower Brands Channel, de preferência connosco.